Eu não sei por que essa preocupação toda com essa nova política da Meta, porque isso já está rolando na X há muito tempo. Esse foi um comentário no programa de hoje da rádio, hoje de manhã, e eu queria comentar um pouquinho, desenvolver mais essa pauta, porque isso relaciona com o artigo que eu publiquei no Popular de ontem e também com o vídeo que está rolando por aqui que eu fiz ontem também. Eu quero ampliar um pouquinho essa pauta. Então, lá no programa, a gente tratou como um comentário irônico, né, simplista, reducionista, que de fato, né, é uma perspectiva. Então, a fala do meu colega de bancada foi muito nesse sentido, que é extremamente pertinente, mas aqui eu quero pensar de uma outra forma, por meio de uma outra abordagem. Então, primeiro, o Zuckerberg sabe que não existe rede social sem moderação, tá? Porque senão aquilo ali seria tomado por spam, seria tomado por pornografia, enfim, tudo que de ruim, tá? Ele sabe. E ele sabe também que moderação não é censura, porque não é. Pronto. Essa mudança, então, ela é essencialmente política. E aqui, pouco importa se o Zuckerberg é democrata ou ele é republicano, isso não nos interessa aqui, se ele concorda ou não. O fato é que a ação dele é uma ação com drásticas consequências políticas, tá? É como se o fato, para existir, precisasse ou dependesse agora de ser validado pela opinião dos membros da comunidade. Você entende o absurdo que é isso? A certeza do fato e a comprovação de algo que realmente aconteceu se relativiza e é a comunidade, ou seja, o conjunto dos usuários, por meio de uma enquete, sei lá do que define se aquilo é verdade ou não. É muito louco. Segundo, quando a gente estudava opinião pública, né, lá na Era Offline, a gente aprendia que nem toda opinião importa. O que isso quer dizer? Que não é todo mundo que tem condições técnicas, por exemplo, para emitir uma opinião credível, com credibilidade sobre determinado assunto. Então, nem toda opinião importa. E em jornalismo, a gente tinha também uma divisão muito clara entre o jornalismo factual e o jornalismo opinativo. Então, aquele factual, ele era vinculado à realidade, né? Ele era descritivo daquilo que estava acontecendo, então tendia a ser um pouco imparcial, né? Era para ser imparcial. Por outro lado, o jornalismo opinativo era aquele que olhava o fato, olhava a realidade e num viés mais analítico emitia uma opinião. O jornalista expressava ali a partir do seu ponto de vista, a partir das suas convicções, né? Nenhum olhar é neutro, nenhuma perspectiva, nenhum discurso é neutro. Legal. Terceiro, e aqui reside a minha maior preocupação. A gente tá, e é isso que eu estou pesquisando no doutorado, comunicação e inteligência artificial, num momento em que esses agentes inteligentes, eles são capazes de criar imagens, de criar vídeos muito semelhantes à realidade. E cada vez mais tendem a ser melhorados e tendem a aprender como fazer isso. Então, se a gente já tem um deepfake que funciona muito hoje, cara, daqui a pouco ele vai estar muito melhor. Então, não vai ser fácil, e aí eu não sei nem se vai ser possível, a gente identificar o que é real, e aí eu vou colocar ligado com o factual, né, com o que de fato aconteceu, e aquilo que é criado artificialmente, criado por uma inteligência artificial. Acontece que esse negócio e essa problemática de manipulação da imagem, da verdade, não sei o quê, não é de hoje, né? Então, a gente tem várias formas de orientar, digamos assim, a opinião pública. Só que agora isso vai ficar muito mais rápido, muito mais drástico e muito mais sem controle. Então, se antes da inteligência artificial a gente tinha manipulação da imagem, e aí eu sou de uma época em que a gente aprendia fotografia no laboratório, né, fotografia analógica. E uma das provas de fotografia era a gente saber manipular a imagem de modo a tirar algum elemento daquela fotografia. Como? Por meio dos químicos, da luz, das sombras, como é que a gente ia fazer isso? E a prova era exatamente isso. Você tirava uma foto, sei lá, de 5 pessoas e você tinha que sumir com uma pessoa dessa foto. Então, isso já é possível, ó, desde a fotografia analógica, para dar um exemplo. Manipulação é sempre sério. O que acontece agora, o problema é que agora
essa tendência de manipulação, e mais do que isso, porque se na fotografia existe um vínculo indicial com a realidade, então aquilo aconteceu, né, e a fotografia captou, com a IA generativa não precisa ter acontecido, né? A inteligência consegue pegar essas imagens, esses padrões e criar a partir de nenhum vínculo com a realidade, como fato. Vocês entendem como vai ser complexo tudo isso e como a gente vai viver numa incerteza? Isso aconteceu, isso não aconteceu, é real, não é? E aí, gente, onde impera a confusão, a gente tem um terreno muito, muito propício à tirania. Então a conversa é séria mesmo. Se, por ironia ou não, o comentário de vocês, por que vocês estão preocupados? A gente está preocupado porque é preocupante. Porque é uma mudança de paradigma que afeta a estrutura social, política, de percepção, de construção, de relacionamento da gente com a realidade. E aí tem muitas coisas mais para falar a esse respeito, mas por hoje é só isso mesmo. Encontro vocês no próximo.